Eu represento o grupo do Projeto Diretrizes, do Departamento de Coluna da SBN. São os membros e fomos nós que produzimos, que desenvolvemos essa diretriz que vou apresentar. Essa diretriz encontra-se disponível no site da Associação Médica Brasileira, na seção Cirurgias de Coluna, com o nome de uso de vancomicina em pó no sítio cirúrgico como profilaxia de infecção pós-operatório. Está em vias de publicação em periódico indexado. Distribuímos a nossa apresentação em pergunta estruturada, introdução, método, resultados, discussão e conclusões. Quanto à pergunta estruturada, é a dúvida clínica na prática médica, é o motivo que nós desenvolvemos o trabalho. O uso da vancomicina pó-tópico no sítio cirúrgico intraoperatório diminui as infecções pós-operatórias nas cirurgias em coluna? Infecções. A incidência de infecções do centro cirúrgico pós-operatório varia entre 2% a 13%. Inferior a 2% naqueles casos de menor complexidade, minimamente invasivos, como hernia de disco em nível único, até deformidades, metástases, entre 13% e 15%. E a prevalência das infecções dos gêneros Staphylococcus no sítio cirúrgico. E de longe, Staphylococcus aureus é o mais prevalente, em 60%. Classificação cronológica de infecções pós-operatórias do centro cirúrgico. Distribuídos em infecções precoces e tardias, onde precoces em até 30 dias após a nossa cirurgia, e isso quando não é usado implante, e tardias em até 1 ano após a nossa cirurgia, isso com o uso de implantes. E o objetivo do uso da vancomicina pó-tópico para prevenção de infecções profundas é exatamente prevenir as infecções causadas pela Staphylococcus aureus. O método, toda diretriz, após a pergunta estruturada, precisa ser delineada. E esse delineamento significa critérios de inclusão e exclusão. Onde o paciente é representado pela caracterização da amostra, o paciente. Então, foram pacientes submetidos a cirurgias em coluna, faixas pediátrica, adulta, todas as cirurgias, deformidades degenerativas, neoplásicas, traumáticas, congênitas, e excluímos infecções e excluímos também cirurgias da região sacral, que tem uma outra fisiopatogenia. Quando a nossa intervenção, controle, comparamos o uso e o não uso da vancomicina. E, como desfecho, o outcome, as comparações das taxas de infecções e os efeitos adversos com o uso de vancomicina no centro cirúrgico. Baseado em medicina, é assim que faz um trabalho científico, pelo menos em diretrizes, o tipo de estudo foi uma revisão sistemática da literatura e a meta-análise das combinações dos resultados. O meu período apurado foi de 10 anos e as fontes científicas os melhores disponíveis, PubMed, Embase, Central Cochrane Database, Base e Relax, e os escritores cuidadosamente selecionados para nossa busca. Nesse diagrama, que é denominado de prisma, que é a orientação de qualquer trabalho científico, nós obtivemos 157 publicações. Com os critérios de inclusão e exclusão, obtivemos 22 estudos clínicos. Desses, um apenas era randomizado e 21 estudos observacionais. Indicações do uso de vancomicina pó no centro cirúrgico. São as taxas elevadas de infecções que indicam o uso de vancomicina. Se na instituição que nós trabalhamos não tem infecções, não tem motivo para usar. Porém, havendo, sim, é para se considerar. Quando as infecções são inferiores a 2%, considerado de baixo risco, uma cirurgia de nível único, não é indicado. Pouco vai mudar a taxa de infecções. Considerar quando as infecções são entre 2% e 4% ou quando houverem comorbidades associadas, diabetes, imunodeficiência, entre outros. Quando superior, é indicado. No caso de implantes, cirurgias de período prolongado, acima de 3, 4 horas, reposição sanguínea, transfusões sanguíneas. E o modo de uso. Lembra o seguinte, que complementa e não substitui a antibiótico terapia endovenosa profilática convencional com cefalosporinas, geralmente de terceira geração.
E a técnica de aplicação do pó, da vancomicina, prévio ao fechamento da filha do operatório, é borrifada a vancomicina pós-seco no centro cirúrgico, no sítio cirúrgico. É apenas jogado com as mãos em cima, sem o uso de soro, sem diluição. Inclui todos os tecidos, ósseos, saco tecal, músculos e aponeuroses. Resultados e discussões. Continuando com a sistemática de uma diretriz, são elaboradas perguntas que respondem às dúvidas clínicas na prática médica. São as dúvidas que nós temos. E nós elaboramos 3 perguntas, as quais foram respondidas. Primeiro, perguntamos quais as taxas de infecções pós-operatórias com o uso de vancomicina e sem o uso de vancomicina, há efeitos adversos com o uso de vancomicina e, por último, qual é a dose recomendada de vancomicina. Primeira pergunta, quais as taxas de infecções pós-operatórias? Esse slide, eu peço um momento de atenção, é o mais monótono, sem dúvida, mas é nesse slide que mostra os nossos resultados, é o slide mais relevante que nós temos. Nossa meta-análise apurou que reduz em 62% menos infecções de estafilococos. Isso num estudo de 17.926 pacientes, onde 7.852 usaram vancomicina e 10.074 não usaram. Nesse gráfico aqui no meio, que é chamado de odds ratio, que é a razão das probabilidades, significa qual a probabilidade de ter uma infecção. Por convenção, tudo que é ao lado dos senhores, à esquerda, é favorável. Favorável para o uso do experimento, que no caso é vancomicina. E do lado direito é desfavorável para o controle, que no caso é não o uso de vancomicina. Percebam que os 22 trabalhos, todos se deslocam para o lado esquerdo na faixa favorável. Então, todos foram favoráveis ao uso de vancomicina. A vantagem da meta-análise é essa, que um trabalho que nós estamos apresentando, mostramos resultados de 22 trabalhos com cohort, com um grupo de pacientes, amostra de pacientes de 17.926. Segunda pergunta, há efeitos adversos? Não, não tem. Das 20 publicações, 16 comentaram sobre esse assunto. E em nenhuma dessas publicações houve qualquer efeito adverso. E quais são os efeitos adversos que nós podemos esperar acontecer? Complicações sistêmicas, tais como hipotensão e toxicidade renal. Não acontece porque a vanco ela não entra na circulação sistêmica. Quando você borrifa o centro cirúrgico, o pico máximo de ação são 24 horas, após 48 horas não tem mais vestígios. A vancomicina não entra na circulação sistêmica, a ação é apenas local. Complicações locais, de irritação de tecidos, não. Nenhuma complicação foi informada e relatada nesse aspecto. Existe uma publicação que fala sobre pseudoartrose que sugere que talvez possa acontecer a dificuldade da função óssea, mas também não é provado isso aí. E superinfecções, que sempre é um grande problema, também não foi relatado nenhum. Nem tão pouco por gram negativos, lembro que o estáfilo para o vanco é para gram positivos, e também cepas de Staphylococcus aureus resistentes ao uso de vancomicina. Terceira e última pergunta, qual a dose? 1 grama. 1 grama é indicado. Foi o que nós apuramos na mediana das nossas publicações. Eu ressalto uma flecha aqui no trabalho de Chevron, onde o professor Azurba Falavia participou, é a única publicação na língua portuguesa que fala sobre esse assunto. Eles indicam 1 grama a cada 3 níveis, isso para cirurgias na região lombar. Recomendações da diretriz. Essas recomendações são o que a qualidade dos nossos trabalhos permite que nós falamos. A vancomicina POP reduziu as taxas de infecções, é seguro em razão da ausência de efeitos colaterais e a dose de uso do sítio cirúrgico é de 1 grama. Todos foram grau B, que olha aqui embaixo. Estudos experimentais observacionais de menor consistência. Para você ter uma diretriz dizendo que tem que usar, tem que pelo menos ser nível A, isso pela Oxford.
As limitações. Método, presença e heterogeneidade nas amostras dos pacientes. Essa é uma limitação muito grande. Foram poucas publicações, lembro que nós comparamos crianças com adultos, foram poucas publicações sobre coluna cervical, lombar, torácica, via ventral. Então, são muitas variáveis que nós não relatamos. Mas eu lembro que essa meta-análise é a mais recente de todas, então tem, vamos dizer, alguma relevância. São 6 meta-análises que foram publicadas sobre a vancomicina, sobre esse assunto até agora. E os resultados baseados em 22 publicações de consistência menor. E as conclusões são: o uso da vancomicina pós-tópico no centro cirúrgico intraoperatório diminui as infecções pós-operatórias nas cirurgias de coluna. E a segunda conclusão que é permitida é profilático nos procedimentos cirúrgicos em coluna com riscos elevados de infecções por stafilococos. Muito obrigado.